Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que nós vamos estudar nesta aula? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, morfossintaxe, morfologia da nossa língua, da língua portuguesa, detalhamento, classes gramaticais invariáveis. Então, vamos estudar aquelas palavras que não sofrem flexão de modo algum, certo? Então, nós temos aí como alvo desta aula o advérbio e preposição, ok? Preparados? Então, venham comigo para a nossa aula. Diferente do substantivo, artigo, adjetivo, pronome e numeral, essas palavras elas são variáveis, certo? Essas que eu acabei de citar. A classe de palavras invariável vai conter aquelas palavras que não se flexionam, elas não têm uma forma no plural, elas não têm uma forma para indicar o gênero masculino ou feminino, como o substantivo, o artigo e as outras classes de palavras têm, ok? Então, elas têm uma função específica, elas irão conectar, e ao conectar, elas também vão trazer sentidos diversos para o texto em que essas palavras aparecem, as preposições e as conjunções. Para que a gente possa compreender bem essa classe de palavras, nós temos que olhar como elas funcionam no texto, como elas conectam as palavras e os sentidos que elas podem gerar nessa conexão. Ok? Então, trago um poema para vocês. Vamos ouvir a declamação desse poema. Prestem bastante atenção. Na sequência, iremos analisar e observar como a conjunção e o advérbio, a preposição também estão presentes e como elas ajudam na construção dos sentidos do texto. Então, vamos ao nosso texto. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não é medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente farejando o vento ao sair, a primeira vez, da gruta. Medo que ofusca, luz. Complicentemente, as folhas contam-te um segredo velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Muito bem, então acabamos de ouvir o poema O Adolescente. Observem que este poema trata, ou seja, ele vai abordar exatamente um período da nossa vida, que é a adolescência, o período em que o corpo sofre diversas mudanças. Nós temos aí o período da puberdade, você começa a ter maiores responsabilidades, sai ali da fase de criança, passa para a adolescência e percebe que é um momento novo, um momento de descobertas em que você irá experimentar pela primeira vez diversos sentimentos, emoções e responsabilidades também que são exigidas de você nessa fase, ok? Uma fase que é transição de criança para o adulto. E é nesse momento em que há muitas descobertas. Então, o nosso poema, observem vocês que nos primeiros versos, ele afirma que a vida é bela. Então, colocando aí para vocês mais uma vez o nosso poema, no primeiro verso ele afirma que a vida é bela, tão bela que chega a dar medo. Então, observem que nesse momento em que você está nesta fase da adolescência, é normal sentir medo de algo novo, de algo que você está conhecendo e irá experimentar pela primeira vez. E observem que nós temos essa ideia nesses primeiros versos, um medo que paralisa, um medo que gela, que faz você ficar parado como uma estátua. Mas, observe que essa palavra aí, o mas, vai trazer uma contrariedade, uma oposição a esse sentimento de medo, certo? Que paralisa. E que oposição é essa? Olha só, esse medo, ele é fascinante e fremente de curiosidade. E vai fazer com que,
com que o adolescente, esse jovem, que é comparado a um felino, a um animal novo, certo? Então, percebam que essa comparação, uma comparação não, essa metáfora que é criada nesse texto relacionando o adolescente, o jovem, a um jovem felino, percebo que ele vai sair da gruta, farejando na natureza. Percebo que nós temos essa ideia aí do animal que sai ali de perto da mãe pela primeira vez, tem contato com a natureza, com o universo inteiro que ele ainda não conhece. Então, o jovem adolescente é relacionado, é feito uma metáfora em relação ao animal, ok? Então, eu percebo que esse medo que ofusca, que é como se fosse uma luz forte. Percebam que a ideia de luz traz uma conotação aí positiva para esse medo, certo? E observem que o adolescente, como um jovem felino, ao sair nos próximos versos, observem que o que está fora vai ser cúmplice com ele. Então, apresentando para vocês os próximos versos, olha só, cumplicentemente, certo? O que está fora, as folhas, tudo aquilo que ele vai ter contato, vai apresentar um universo novo, vai contar um segredo, revelar segredos que são velhos como o mundo. Então, observe que nós temos a ideia de pessoas que já passaram desta fase, que já conhecem, certo? Esse eu lírico já conhece essa fase, já passou por ela e reflete sobre ela neste poema. Então, ele diz que segredos velhos, velhos como o mundo, mas que para o adolescente, para essa pessoa que está descobrindo a vida, é tudo novo. E olha os próximos versos, prestem atenção. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com teu desejo. Então, observem que essa vida nova é a vida que ele tem, é tudo que ele vai ter a partir desse momento de descobertas. Então, percebam que esse desejo de conhecer, de ter experiências novas, certo? Então, o eu lírico apresenta esse momento, essa fase, a adolescência, e traz uma conotação positiva para quem está passando. Então, ao refletir, ao apresentar, dizer que a vida é bela, então percebo que o adolescente vai ter muitas descobertas, ok? E ao refletir por esta fase, ou seja, ao ter essa temática, fazer uma reflexão sobre ela, o autor coloca nesse eu lírico um olhar positivo para essa fase de descobertas, de mudança, na qual todos passamos em determinado momento da nossa vida. Ok? Agora, neste texto, vocês observaram que nós temos a presença de palavras como preposições e também palavras como os advérbios. Essas palavras fazem parte da classe invariável e percebo que elas têm funções específicas dentro desse texto. Então, vamos observar como essas palavras aparecem, a função delas e também as ideias que elas trazem para dentro do texto. Então, trago esse trecho aqui do nosso poema A Vida é Tão Bela. Analisando esse enunciado, a gente tem, claro, aqui que identificar o sujeito, o predicado, o sujeito sobre quem nós falamos. Então, quem é bela? A vida. Então, esse é o nosso sujeito, o sujeito da oração. Depois que nós encontramos o sujeito, tudo que sobra, todo o restante da oração, incluindo o verbo, é o nosso predicado. Então, observem que a vida é o sujeito, é tão bela é o nosso predicado, ok? Dando sequência a essa compreensão, observem que esses sintagmas são os sintagmas nominais, ou seja, o sintagma nominal e o sintagma verbal. O nominal é aquele que não possui verbo, só nomes, como, por exemplo, o sujeito, a vida. E o verbal é aquele que contém o verbo. É tão bela, então é o nosso predicado, temos aí o verbo ser. Analisando o nosso predicado, observem, é tão bela. Perceba que nós temos a presença do verbo ser, que é um verbo de ligação, ou seja, qual é a função dele? Ligar o sujeito
com uma ideia, certo? E qual é a ideia estabelecida em relação ao sujeito à vida? Qual é a característica que foi atribuída ao sujeito à vida? Que ela é bela, certo? Então, perceba que bela é o nosso predicativo e com essa construção de verbo de ligação mais predicativo do sujeito, essa palavra bela, que é atribuída atribui uma característica ao exatamente sujeito da oração, com essa construção nós temos um predicado nominal. E percebe que a palavra mais importante desse predicado nominal é o núcleo, bela, a característica que foi atribuída ao nosso sujeito, ok? Então, observem, nós temos um verbo de ligação, um predicado nominal, sendo que este predicado nominal possui como núcleo a palavra bela, que é o predicativo sujeito, a característica. Mas tem uma palavra aí que nós não analisamos. Que palavra é essa? Observem que é a palavra tão. Qual será a função dessa palavra? Para que a gente possa compreender a função dessa palavra, vamos comparar uns enunciados, certo? 2 enunciados. Um em que a palavra tão está presente e o outro em que ela está ausente. Observem, a vida é tão bela que chega a dar medo. Observem que no primeiro enunciado, o tão está presente. No segundo enunciado, a vida é bela que chega a dar medo. Pessoal, a diferença entre esses enunciados, observem que a ideia de beleza da vida é a mesma nos 2 enunciados. Eu tenho no primeiro enunciado a ideia de que a vida é bela e no segundo enunciado a ideia de que a vida é bela, ok? Agora, se eu perguntar a vocês, em qual destes 2 enunciados eu tenho uma ideia mais forte de que a vida é bela? Você vai me responder que no primeiro enunciado. Por quê? Porque esse tão intensifica essa ideia de beleza, intensifica a ideia de beleza da vida. Então, eu tenho aqui o tão trazendo uma ideia de intensidade, intensificando a ideia de beleza presente no enunciado, na palavra bela, que é o nosso adjetivo aí. E observem que ao intensificar, eu tenho exatamente aqui a presença de um advérbio, certo? Então, o advérbio, ele pode ser utilizado nos textos para intensificar a ideia, certo? O sentido de alguma palavra. Então, observe, a vida é tão bela que chega a dar medo. Eu falei tanto que fiquei rouco. Então, observe, tão, tanto, são advérbios que vão trazer essa ideia de intensidade. Ele gosta muito de filmes de ação. Observem, é diferente, ele gosta de filme de ação. Quando eu digo ele gosta muito de filme de ação, a palavra muito traz essa intensidade também. Então, são advérbios. Então, o tão é um advérbio, a gente já descobriu que o advérbio ele pode trazer sentidos, ideias diversas para dentro do texto, ok? Então, no nosso poema foi apresentado pelo eu lírico a afirmação de que a vida é bela e essa ideia foi intensificada pelo advérbio tão dentro do poema, ok? Então, o que é um advérbio? Colocando aqui para vocês, olha só, o advérbio é a palavra que pode expressar circunstâncias, ideias diversas de modo, lugar, tempo, intensidade e etc. Ok? O advérbio ele vai sempre indicar ideias diversas dentro do texto. Então, vamos observar em mais um trecho do nosso poema as ideias que foram estabelecidas pelos advérbios. Colocando aqui, não o medo que paralisa e gela. Então, onde está o nosso advérbio? Perceba que o advérbio presente aqui é o não. Esse advérbio ele estabelece para a gente que ideia? Uma ideia de negação, ok? Então, o não é um advérbio que traz para a gente a ideia de negação no texto, ok? Na sequência, outro exemplo, olha só. O jovem felino seguir feliz para frente, farejando o vento.
Onde está o advérbio? Observem que aqui nós temos como advérbio não apenas uma única palavra, mas duas, ok? E aí, quando nós temos duas palavras exercendo a função de advérbio, nós vamos ter aqui uma locução adverbial. E onde está essa locução adverbial? Para frente. A palavra, o enunciado para frente, é uma locução adverbial que exerce a função, ou seja, traz para a gente a ideia de quê? A ideia de lugar. Então, para frente, uma locução adverbial exerce a função de advérbio e expressa no texto uma ideia de lugar, ok? Mais exemplos, colocando aqui, ao sair a primeira vez da gruta. Então, gente, onde está o nosso advérbio aqui? Vamos lá, ao sair a primeira vez da gruta. Nós temos o enunciado da gruta. Observem que esse enunciado também é uma locução adverbial e vai expressar para a gente o quê? Que ideia esse advérbio expressa para a gente? A ideia de lugar, o local de onde o felino sai, né? Então, observem que esse enunciado veio lá do nosso poema e da gruta expressa a ideia de lugar, ok? Na sequência, mais exemplos. Cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo. Então, cúmplicemente, de forma a ser cúmplice, as folhas, a natureza, revelam segredos velhos ao adolescente, ok? Lá no nosso texto, retirado do nosso poema, onde está o nosso advérbio? Exatamente a palavra cúmplicemente. Ok? É o nosso advérbio. Percebe que essas palavras que terminam em mente, elas costumam ser advérbios. Não todas, tá, gente? Mas quando você encontra essas palavras terminadas em mente, nós temos advérbios. E qual é a ideia que nós temos aqui, estabelecida pelo advérbio? Observem que é a ideia de modo, certo? Então, a gente já viu diversas ideias, mas temos mais. Colocando aqui outro exemplo. Olha só. Ontem nós ficamos em casa. Onde está o advérbio? A palavra ontem. Ontem é o nosso advérbio. E que ideia é estabelecida por esse advérbio, gente? Então, percebam que ontem, o nosso advérbio estabelece para a gente uma ideia de tempo, ok? Ideia de tempo na oração é estabelecida pelo advérbio. Mais um exemplo? Esse medo fascinante e fremente de curiosidade. Observem que agora nós já vimos os advérbios, certo? Agora nós vamos observar a presença das preposições. Então, destaco para vocês aqui uma preposição, a preposição de. Qual é a função dessa preposição? Observem que essa preposição ela tem a função de conectar. Os advérbios estabelecem ideias diversas. A preposição, que também faz parte da classe de palavras invariáveis, ela tem a função de conectar palavras, ok? Conectar nomes. Só que, ao conectar, ela também estabelece sentidos. Quais palavras nós temos aqui conectadas nesse enunciado pela preposição de? Então, a gente sabe que é o enunciado, fremente e curiosidade, ok? Destacando para vocês esses dois enunciados, observem, fremente de curiosidade. Colocando aí, observem que a preposição de, essa preposição conecta essas duas palavras. E observem que essas duas palavras também possuem a sua função. Que tipo de palavras são essas? Que palavra é fremente? Que tipo de palavra é a palavra curiosidade? Observem que a palavra fremente é um adjetivo e curiosidade é um substantivo. Então, observem que a preposição de liga essas duas palavras, ok? Então, nós temos aqui a nossa preposição e a principal função dela é ligar. Relembrando o conceito de preposição, colocando aí para vocês, preposição é o termo que tem a função de conectar palavras. Agora, é importante você saber de uma coisa, pessoal. Toda vez que eu tenho uma preposição que conecta palavras, essa conexão ela estabelece ideias diversas também, sentidos diversos,
ok? Então, vamos observar exemplos de preposição, fazendo a conexão de palavras e estabelecendo sentidos? Colocando aí para vocês. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Mais um trecho, um enunciado retirado lá do nosso poema. E observem nesse verso aqui que nós temos a presença da preposição com. Preposição com é a nossa preposição e ela vai estabelecer uma ideia ao conectar as palavras aí, ó, vestida apenas com o quê? O teu desejo. Esses enunciados aí foram conectados, ok? Qual ideia? A ideia de companhia, certo? Então, a ideia de companhia é a ideia estabelecida pela preposição com neste verso, ok? Mais um exemplo que nós podemos observar aqui, são lindos os olhos de Patrícia. Onde está a nossa preposição? Preposição de. Percebam que essa preposição, ela conecta duas palavras, dois substantivos. Quais são esses substantivos? A palavra olhos e a palavra Patrícia. E ao conectar essas duas palavras, a preposição estabelece o quê? Uma ideia de posse, os olhos de Patrícia. A quem pertence os olhos? A Patrícia. Então, observem que aqui nós temos exatamente essa ideia de posse. Então, percebam que a preposição, ao conectar palavras, pode estabelecer ideias diversas, como os exemplos que nós já acabamos de ver aqui. Ok? Vamos a mais um exemplo. Parou para abastecer o carro. Ok? Então, observem. Preposição. Onde está a nossa preposição? A preposição para. Essa preposição conecta o verbo parar com o restante aí do enunciado, abastecer o carro. E ao fazer essa conexão, percebam que nós temos um sentido estabelecido. Que sentido é esse? Que ideia estabelecida com essa conexão, com essa preposição? A ideia de finalidade, ou seja, parou para quê? Com qual finalidade? Para abastecer o carro. Então, a preposição para introduz, ou seja, traz essa ideia de finalidade aí para o texto ao conectar esses enunciados, ok? Então, vimos companhia, posse, finalidade, ok? E temos mais ideias que podem ser estabelecidas pelas preposições. Olha só, é melhor não falarmos sobre futebol. Pessoal, onde está a preposição neste enunciado? Qual palavra exerce a função de preposição? Percebam que é a palavra sobre. Esta palavra é uma preposição e ela conecta aí os enunciados também, e ao conectar também temos uma ideia estabelecida pela presença dela, pela conexão que ela estabelece entre os enunciados. Qual é essa ideia, pessoal? A ideia de assunto. Então, perceba, é melhor não falarmos sobre futebol. Sobre o quê? Sobre futebol. Então, observem que a preposição sobre traz essa ideia de assunto, conecta os enunciados e estabelece uma ideia de assunto. Ok? Mais um exemplo. A bicicleta é de alumínio. Gente, mais uma vez, a preposição de presente aqui. Nós já vimos que ela apareceu lá, os olhos de Patrícia, e estabeleceu uma ideia de posse, né? Então, destacando a nossa preposição, o de é a nossa preposição. Será que eu tenho uma ideia de posse aqui também neste enunciado? Observe que a preposição conecta os enunciados. Mas temos uma ideia de posse aqui, gente? Observem que não, eu não tenho uma ideia de posse, então eu não posso aqui dizer que a preposição de exerce essa ideia de posse. Então, que ideia ela está estabelecendo? Observe, a bicicleta é de alumínio. Observem que nós estamos aqui vendo neste enunciado que a preposição conecta entre os enunciados exatamente o material no qual a bicicleta é feita, certo? Então, observem que a bicicleta ela é feita de
alumínio. Então, a matéria, o material em que a bicicleta é feita. Então, perceba que a preposição de conecta os enunciados e estabelece para a gente a ideia de matéria, certo? Então, observem que nós temos aqui uma ideia de matéria. A preposição conecta os enunciados e estabelece ideia de matéria. Por exemplo, copo de vidro. A mesma situação. Então, o substantivo copo, a gente percebe que o enunciado é copo de vidro, preposição de conecta as duas palavras, o substantivo vidro, certo? E, percebam, é copo, e observem que estabelece para a gente dizendo o material ao qual o copo é feito, então, ideia de matéria. Então, observem que a preposição de pode estabelecer ideia de posse, pode estabelecer ideia de matéria, e também pode ter outras ideias presentes aí com o de a depender do contexto, a depender das palavras que são utilizadas aí nessa conexão. Então, você não pode decorar a ideia, a preposição de vai estabelecer sempre a ideia de posse. Não. Você já percebeu que ela pode trazer a ideia de posse, a ideia de matéria, a ideia de origem também. Ele veio de Manacapuru, observem, de Manacapuru, de onde ele veio, a origem de onde veio o nosso sujeito aqui nessa oração. Então, observe que isso vai depender sempre do contexto em que a preposição é empregada. Então, você não pode fixar determinada ideia para uma mesma preposição, pensando que sempre será essa ideia estabelecida em todos os contextos que ela aparecer. Pode mudar também. A mesma situação pode ocorrer com os advérbios. É sempre importante você observar o contexto em que o texto, ou seja, em que ele é empregado, para poder perceber, para poder ali reconhecer o sentido, a ideia que ele estabelece. Ok, gente? Então, percebam que as classes de palavras invariáveis, preposição, certo? Advérbio, são palavras que não possuem flexão, elas não são flexionadas para indicar plural, para indicar gênero da palavra, elas permanecem sempre da forma como são escritas, como aparece em qualquer enunciado. Não tem mudança nela, para indicar plural, singular ou mesmo o gênero de uma palavra. Ok? Por isso que ela é invariável, diferente do substantivo, do artigo, do pronome, do numeral, que mudam para indicar plural, para indicar singular, para indicar o gênero masculino, o gênero feminino, certo? A classe de palavra invariável, não muda de forma nenhuma. Vimos que os advérbios estabelecem circunstâncias diversas dentro do texto, de acordo com o contexto em que ele foi empregado, intensificando ideias, trazendo a ideia de tempo, lugar, modo, ideias diversas que você tem que identificar de acordo com o contexto em que esse advérbio é empregado. A mesma situação ocorre com as preposições. As preposições também conectam as palavras, certo? E estabelecem ideias diversas ao conectar essas palavras, esses enunciados. Ideias como assunto, a ideia de posse, de origem, certo? A ideia também que pode ser estabelecida por essas preposições, ideias diversas e que você deve observar sempre o contexto em que ela é empregada para poder definir essa ideia. Certo, gente? Então, já que vimos tudo isso até aqui, nós vamos finalizar a nossa aula nesse momento.